estamos aqui na gravação do nosso documentário, que tem como título Meu Lugar no Mundo, e estamos contando com a participação especial do nosso convidado, Amadou Kandé, que veio de Guiné-Bissau e vive aqui no Brasil. Eu gostaria de saber, Amadou, como tem sido a sua experiência de viver em contato com outra cultura, que vivências você pode trazer para compartilhar com nossos telespectadores hoje, com o nosso público do quinto ano? Bom dia, Camila. Em primeiro lugar, eu queria me apresentar. Eu me chamo Amadou Kandé, da Guiné-Bissau, que fica na costa ocidental da África, que é uma colônia portuguesa, a gente fala português. Em primeiro lugar, a minha vivência aqui, com outra cultura diferente minha, é uma coisa que foi um desafio, em primeiro lugar, porque eu nunca tinha saído do meu país, essa foi a primeira vez. E é uma coisa muito boa, porque a gente acaba conhecendo os outros como todo e acaba aprendendo coisas novas. Porque sempre a gente tem algo a oferecer, mesmo sendo uma coisa pequena, mas a gente acaba aprendendo se deixar. E isso eu aprendi aqui, porque eu conheci muitas pessoas de diferentes lugares e eu adquiri muitas outras coisas. E, em primeiro lugar, quando eu cheguei, a coisa que me deixou mais ou menos diferente a minha é a comida brasileira. A minha, ela é muito com pimenta e limão, mas aqui eu acho que o Brasil não cozinha com isso. Foi uma das primeiras coisas que eu senti a diferença, mas eu aceitei de boa. Muito importante você trazer essa questão da diversidade na culinária, Amadou. E como nós vimos na aula passada com as crianças a questão que envolve o multiculturalismo, eu gostaria de perguntar o que você pensa a respeito dessa diversidade de culturas, dessa questão das culturas se relacionarem entre si. A gente sabe que o ser humano é feito de adaptações, de fases para aprender. E isso é o que eu tenho vivenciado aqui. Eu sou uma pessoa que gosta de ir ao encontro a coisas diferentes da minha. Eu gosto de experiências novas, gosto de conhecer pessoas novas. E isso me fez perceber que é uma coisa incrivelmente maravilhosa. Saber como o outro vive, como o outro como o outro pensa, mais ou menos. Isso faz com que a gente se respeite, se considere, seja mais amigo do outro. Porque no aspecto que você vai conhecendo o outro, um como um todo, meio que a gente acaba se fundindo a nossa essência com a da pessoa. Isso, a cultura é assim também. Porque a gente tem que adaptar as outras culturas para poder aceitar essas outras pessoas do jeito que elas são e como elas são. Para que essas pessoas possam nos aceitar também do jeito que a gente é e do jeito que a gente sempre foi. Isso que eu acho que é mais ou menos essa questão. É isso, e eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, dizer que foi um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Creio que as crianças amaram, né, crianças? Muito obrigada, Amadou, e que você se sinta à vontade para voltar mais vezes e compartilhar com a gente da sua cultura, da nossa cultura, aliás. Eu que agradeço por ter essa oportunidade de falar um pouco sobre mim. Dando continuidade com as nossas entrevistas, estamos recebendo aqui a presença ilustre de Nathanael, formado em Ciências Sociais, parnaibano e estudante de Psicologia na UFBPA. Bom dia, Nathanael, como você está aqui? É um enorme prazer estar recebendo você aqui hoje conosco no nosso documentário. Sinta-se à vontade para trazer vivências, para compartilhar com a gente da sua experiência. Obrigado, Camila. É um prazer ter recebido o convite. Eu acho que eu posso contribuir de alguma forma com o projeto de vocês. A nossa primeira pergunta é se você acha o Brasil diverso no quesito de artes. Certo. Pela minha experiência enquanto artista e enquanto produtor de cultura também, uma coisa que a gente sabe é que os principais núcleos, centros artísticos, eles não estão no Nordeste, sabe? Então, tanto no Piauí e em Parnaíba, a gente consegue perceber que a diversidade, ela existe porque a gente está fazendo coisas diferentes nesses espaços, mas ela não é reconhecida em termos de validação e de apoio, sabe? Tipo, existem poucas instituições formadoras, assim, de artistas, instituições de arte no Piauí. E esses espaços que vêm de cultura, normalmente para artistas, ou eles estão sendo sempre ocupados por artistas que são do eixo sul-sudeste, ou eles também são exclusivos para a elite dessas regiões que a gente ocupa, né? Então, a diversidade existe porque a gente é um país gigante, com muitas manifestações diferentes, mas esse investimento mesmo, essa visibilidade, eu acho que ela é fraca. Então, dá uma ideia de que a variedade ela é pouca, sabe? Tipo, a gente vai conhecer algumas expressões muito específicas, assim, de arte, algumas vertentes, mas eu acredito que a gente perde um pouco das possibilidades que a gente tem dentro do nosso contexto. Eu queria lhe perguntar o que você acha sobre a importância do trabalho com as crianças nesse contexto de ensino das artes. Por que é importante que desde cedo as crianças aprendam a importância de se expressar por meio da arte? Certo. Eu acredito que a educação em si, o ensino, já é muito potente para o tipo de sociedade que a gente vive, né? E também para o período histórico que a gente
está inserido, que tem todos esses atravessamentos econômicos, liberais, que tipo, sugam um pouco dessa subjetividade quando a gente chega numa fase de desenvolvimento adulto, né, tipo, mais elevado. Então, eu acredito que a arte, dentro do processo político-pedagógico que eu penso em instituição, né, dentro da base curricular comum nacional, eu acho que ela tem essa importância de preparo dessas crianças, sabe? Além de ser uma forma de proporcionar habilidades cognitivas, uma aproximação maior com a cultura, que é um meio de libertação mesmo. Eu acredito também nas capacidades afetivas, emocionais, que a arte, quando ela é utilizada na infância, ela possibilita, que é algo que a gente acaba negligenciando dentro do sistema educacional. Então a gente lida muito com técnica, com matemática, com ciências naturais, e tudo isso é visto e é lidado de forma distante do sujeito, sabe? É um objeto, tipo, a criança que está aprendendo, ela não está aprendendo sobre ela está aprendendo sobre uma fórmula química, matemática, enfim. E eu acho que a arte, ela muda esse processo, sabe? Mesmo que eu esteja falando sobre determinados fundamentos de arte, o trabalho de arte ele é em si uma produção subjetiva. Eu acho que esse engajamento que oferece assim, para o desenvolvimento de habilidades emocionais, principalmente, e sensoriais na criança, é muito válido, sabe? Eu acho que gera uma grande diferença uma criança que passa por ensino artístico e uma criança que não passa por ele, sabe? Isso limita as possibilidades de expressão, isso limita às vezes, potencializa uma certa timidez, sabe? Que é muito comum. Às vezes a galera fala assim, faz aula de teatro, já que tá tímido, ou, sei lá, faz outra coisa do tipo. Mas eu acho que isso também é um reflexo, sabe? Esses nossos entraves, às vezes é um reflexo de como a gente vem sendo educado. Não que a arte vá servir de forma simplesmente terapêutica, assim, nesses casos, né? Mas é que realmente eu acho que ela te amplia, assim, tipo, amplifica as formas de ser e de estar no mundo, sabe? Então, tendo isso desde a infância, acho que seria legal. Eu queria perguntar para você, Nathan, se você tem algum exemplo de como nós podemos superar essas dificuldades, ou pelo menos minimizar essas dificuldades que existem no campo de expressão por meio do corpo. Num sentido geral, eu acredito que a forma de fazer com que essas limitações dentro do ensino de arte, das expressões culturais e artísticas no geral, elas sejam melhoradas, está muito em relação a uma mudança de postura mesmo a níveis políticos, sabe, sociais, porque eu acredito que a arte está ligada muito ao movimento de cidadania, de estabelecimento assim, de uma postura que é permissiva, sabe? Então eu acho que em meio a situações de proibicionismo, que é muito do que a gente vive, não tem como falar de arte vivendo numa sociedade que meio que te reprime. Reprime, exatamente. Então, eu acho que o trabalho de arte ele é ligado a um trabalho político, sabe? E a melhor forma da gente fazer com que esse tipo de atividade, de expressão, sejam mais acessados é exatamente mudando algumas percepções mesmo da sociedade como um todo, assim, no geral. E principalmente na educação, né? Permitir educações mais libertárias, mais alinhadas com a cultura e a realidade das pessoas, no contexto delas, essa questão da variedade, né? Tipo, da diversidade. Eu acho que a gente dá pouco foco para a diversidade. Eu acho que isso seria também mais um potencializador da arte. Porque, de certa forma, a arte ela não precisa ser ensinada, sabe? Ela precisa ser vivenciada. E, às vezes, a gente tem limitações para viver mesmo. Então, se torna uma sinuca de bico. Saia justa, né? Eu acho que uma coisa depende da outra e as duas juntas, assim, uma existindo, a outra acontece com mais facilidade, sabe? Sim, perfeitamente. E com isso nós fechamos o nosso documentário com a participação de Nathan. Eu gostaria de agradecê-lo. Foi um prazer imenso ter você aqui conosco. Esperamos mais vezes para trocar vivências e experiências.